A Espada da Verdade, de Terry Goodkind. Livro 1. A Primeira Regra do Mago. Capítulo 26. Largando as mochilas, os dois correram para a porta e foram para a área aberta, onde tinham visto Sidin pela última vez e o chamaram em voz alta. Eles corriam, espalhando lama por todos os lados e todos se afastavam do seu caminho. Quando chegaram à área aberta, o povo entrou em pânico, sem saber o que estava acontecendo, e procurava o abrigo das casas. Os anciões recuaram na plataforma. O homem-pássaro esticou o pescoço tentando ver. O grupo de caçadores atrás deles pôs as flechas nos arcos. Cailan viu Savidlin assustado e confuso, ouvindo os dois gritarem o nome do seu filho. "Savidlin!" gritou Cailan. "Encontre Sidin! Não deixe que abra a bolsa que está com ele!" Savidlin empalideceu, virou-se rapidamente e correu meio agachado, procurando o filho, sua cabeça passando rapidamente entre o povo que corria também. Cailan não viu Wesselan em parte alguma. Richard e Cailan se separaram, aumentando a área de busca. O lugar era uma confusão e Cailan tinha de afastar as pessoas do caminho. O coração de Cailan estava na boca. Se Sidin abrisse a bolsa de couro. Então ela o viu. Quantas pessoas saíram do centro do povoado? Lá estava ele, sem dar atenção ao pânico, sentado na lama, sacudindo a bolsa de couro, tentando tirar a pedra de dentro. "Sidin, não!" gritou ela uma porção de vezes, correndo para ele. Sidin não ouviu o grito. Talvez não fosse possível tirar a pedra. Ele era apenas um menino pequeno. Por favor, ela pediu mentalmente, que a sorte seja boa para ele. A pedra caiu da bolsa e saltou na lama. Sidin sorriu e a apanhou. Cailan ficou congelada. Sombras começaram a se materializar por toda parte. Surgiram como fios de névoa ao ar úmido, como procurando alguma coisa. Então flutuaram para Sidin. Richard correu para ele, gritando para Cailan. "E a pedra? Ponha de volta na bolsa!" Sua espada cintilou no ar, cortando as sombras enquanto ele corria em linha reta para Sidin. Quando a espada as atacou, elas gritaram em agonia e desapareceram. Ouvindo os gritos terríveis, Sidin ergueu os olhos e ficou petrificado. Cailan gritou para ele pôr a pedra na bolsa, mas o menino não conseguiu se mexer. Sidin ouvia outras vozes. Cailan correu como nunca, desviando-se do grupo de sombras que flutuavam para o menino. Uma coisa escura e pequena passou zunindo por ela, fazendo-a prender a respiração. Então outra, logo atrás. Flechas. De repente o ar ficou repleto de flechas. O homem-pássaro tinha ordenado aos seus homens para abaterem as sombras. Todas acertavam o alvo, mas simplesmente atravessavam as sombras como se fossem fumaça. Flechas com as pontas envenenadas zuniam por todos os lados. Se uma acertasse em Cailan ou em Richard, eles morreriam. Agora ela precisava se desviar das flechas e das sombras. Ouviu outro assobio ao lado do seu ouvido e abaixou no último momento. Uma saltou na lama e passou voando perto da sua perna. Richard tinha alcançado o menino, mas não pôde pegar a pedra. Tudo o que ele conseguiu fazer foi derrubar as sombras que avançavam. Não podia parar para pegar a pedra. Cailan estava muito longe ainda, não podendo correr como Richard tinha feito, destruindo as sombras. Sabia que se tocasse em uma delas, morreria. Eram tantas materializando-se à sua volta que o ar parecia um labirinto cinzento. Richard lutava em volta do menino num círculo cada vez menor. Segurando a espada com as duas mãos, ele a brandia ferozmente. Não ousava parar nem um instante para que elas não fechassem o círculo. As sombras pareciam não ter fim. Cailan não conseguia avançar. As sombras flutuavam em volta dela e as flechas unindo impediam-na de se adiantar. Cada vez que via uma abertura entre as sombras, tinha de recuar por causa das flechas. Sabia que Richard não deteria as sombras por muito mais tempo. Por mais que lutasse,
O círculo se fechava, aproximando-se do menino. Ela era a única chance e não conseguia nem chegar perto. Outra flecha passou, a pena lhe roçando o cabelo. "Pare com as flechas!" ela gritou zangada para o homem-pássaro. "Parem de atirar flechas! Vocês vão nos matar!" Frustrado, ele percebeu a dificuldade dela e relutantemente deu ordem aos arqueiros para pararem de atirar. Mas então eles se armaram com suas facas e correram para atacar as sombras. Não tinham ideia de contra o que lutavam. Seriam mortos até o último homem. "Não!" ela gritou, sacudindo o punho no ar. "Se vocês as tocarem, vão morrer! Fiquem onde estão!" O homem-pássaro levantou o braço, fazendo pararem os seus homens. Cailan sabia como ele se sentia inútil vendo-a correr entre as sombras, chegando cada vez mais perto de Richard e de Sidney. Ouviu outra voz. Era Tofalar gritando. "Detenham os dois! Estão destruindo os espíritos dos nossos ancestrais! Atirem suas flechas neles! Atirem nos estranhos!" Hesitantes, eles se entreolharam e os arqueiros puseram as flechas nos arcos outra vez. Não podiam desobedecer a um dos anciãos. "Atirem neles!" gritou Tofalar, com o rosto muito vermelho, sacudindo o punho fechado. "Vocês ouviram! Atirem neles!" Os homens ergueram os arcos. Cailan se agachou, preparando-se para saltar quando viesse a primeira flecha. O homem-pássaro ficou na frente dos seus homens com o braço levantado, anulando a ordem. Ele e Tofalar trocaram palavras que Cailan não ouviu. Ela não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade para se adiantar, agachando-se para evitar os braços estendidos das sombras flutuantes. Com o canto dos olhos, ela viu Tofalar. Com uma faca na mão, ele correu para ela. Cailan ignorou o perigo. Mais cedo ou mais tarde, ele encontraria uma sombra e seria morto. Ele parava aqui e ali para suplicar às sombras. Ela não podia ouvir as palavras por causa dos uivos. Quando olhou outra vez, ele já tinha percorrido metade do caminho. Era incrível que não tivesse esbarrado em uma sombra. As passagens se abriam para ele enquanto corria incautamente. Temerariamente para ela, o rosto contraído de raiva. Mesmo assim, Cailan não se preocupou. Logo ele teria de tocar em uma sombra e morreria. Cailan atravessou o resto do espaço aberto, mas o círculo de sombra em volta de Richard e Sidney era uma parede cinzenta impenetrável. Não havia qualquer abertura. Ela desviou para a direita, tentando penetrar, mas inutilmente. Estava tão perto, mas tão longe, e a armadilha se fechava em volta dela também. Várias vezes escapou por pouco, recuando quando as sombras convergiam para ela. Richard tentava ver onde Cailan estava. Ele tentou lutar para chegar perto dela várias vezes, mas foi obrigado a voltar para evitar que as sombras alcançassem Sidney. De repente, ela viu a faca se erguendo no ar. Tofalar a alcançou. Num frenesi de ódio, ele gritava coisas que ela não entendia, mas compreendeu a faca e o que ele ia fazer. Tofalar queria matá-la. Cailan se desviou do golpe. Era a abertura de que precisava. E então ela cometeu um erro. Começou a estender o braço para tocar em Tofalar, mas viu Richard olhando para ela. Hesitou, pensando em mostrar a ele o seu poder. Então Tofalar teve o momento que queria. Richard gritou o nome dela avisando e voltou a lutar contra as sombras que estavam atrás dele. A faca de Tofalar desceu, atingindo o braço direito de Cailan, indo até o osso. Choque e dor acenderam sua raiva. Raiva do erro que tinha cometido. Não perdeu a oportunidade dessa vez. Ergueu a mão esquerda e segurou Tofalar pelo pescoço. Sentiu os dedos cortando a entrada de ar por um instante. Bastava tocar nele. Segurá-lo pelo pescoço foi um reflexo da raiva, não de seu poder. Entre os gritos apavorados do povo e os uivos terríveis das sombras que Richard destruía por atacado, sua mente estava quieta e calma. Não havia som algum em sua cabeça. Só silêncio. O silêncio do que ela ia fazer. Na calma de uma fração de segundos,
e para ela pareceu uma eternidade, ela viu o olhar de medo de Tofalar, a compreensão do seu destino. Viu nos olhos dele a tentativa de evitar o fim. Sentiu os músculos começando a retesar para lutar contra ela. As mãos começando a lenta e desesperada jornada para a garganta da moça. Mas Tofalar não tinha chance. Cailan estava no controle. O tempo lhe pertencia. Ele lhe pertencia. Não sentiu pena, nem remorso. Só uma calma mortal. Como havia feito várias vezes sem conta antes, calmamente a madre confessora relaxou a força da mão, libertando afinal seu poder, e atacou o corpo de Tofalar. Um duro impacto no ar, um trovão sem som. A água nas poças em volta deles dançou, atirando gotas de lama no ar. Tofalar arregalou os olhos. Os músculos do seu rosto relaxaram. Ele abriu a boca. "Senhora!" murmurou ele, reverente. O rosto calmo de Cailan se crispou de raiva. Com toda a força empurrou Tofalar para trás, para o círculo de sombras em volta de Richard e Sidin. Sacudindo os braços, ele caiu no meio das sombras e gritou antes de cair na lama. O contato abriu uma pequena brecha no círculo de sombras. Sem hesitar, ela correu e passou por ele um segundo antes de a abertura se fechar outra vez. Cailan se atirou para Sidin. "Depressa!" gritou Richard. Sidin não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos nas sombras, sua boca aberta, todos os seus músculos paralisados. Cailan tentou tirar a pedra da mãozinha fechada, mas os dedos se fechavam sobre ela com força do medo. Tirou a bolsa da outra mão dele. Segurando a bolsa e o pulso dele com a mão esquerda, Cailan começou a soltar com a direita os dedinhos que envolviam a pedra, pedindo a ele o tempo todo para abrir a mão. Ele não a ouviu. O sangue escorria do braço dela para a mão trêmula, misturando-se com a chuva, tornando os seus dedos escorregadios. A mão de uma sombra tentou tocar o seu rosto. Ela recuou. A espada passou pela frente dela e atacou a sombra que juntou seus gritos de dor aos das outras. Os olhos de Sidin estavam fixos nas sombras, todos os seus músculos rígidos. Richard estava ao lado dela, brandindo a espada com um movimento circular. Não tinha mais para onde recuar. Agora eram só os três. Os dedos de Sidin não se abriam. Cerrando os dentes com um esforço que provocou uma dor lancinante no ferimento do seu braço, Cailan finalmente arrancou a pedra da mão de Sidin. Por causa do sangue e da lama, a pedra saltou dos seus dedos como uma semente de melão e caiu na lama ao lado do joelho dela. Imediatamente a sua mão estava sobre ela e Cailan a apanhou. Enfiou a pedra na bolsa e amarrou as tiras de couro. Ofegante, olhou para cima. As sombras pararam. Ela ouvia a respiração acelerada de Richard enquanto ele continuava brandindo a espada contra elas. Lentamente, a princípio, as sombras começaram a recuar, como se estivessem confusas, perdidas, procurando. Então se dissolveram no ar, voltando para o mundo subterrâneo de onde tinham vindo. Num instante desapareceram. Exceto pelo corpo de Tofalar, os três estavam numa área de lama vazia. Cailan, com a chuva escorrendo pelo rosto, pegou Sidin no colo e o abraçou com força quando ele começou a chorar. Exausto, Richard fechou os olhos, caiu de joelhos e se sentou nos calcanhares, de cabeça baixa, ofegante. "Cailan", choramingou Sidin, "eles estavam me chamando." "Eu sei", murmurou ela, beijando a orelha dele. "Tudo está bem agora. Você foi muito corajoso. Parecia um caçador." Ele passou o braço em volta do pescoço dela e Cailan o consolou. Ela estava fraca, trêmula. Tinham quase perdido a vida para salvar apenas uma outra vida. Uma coisa que ela disse que o Seeker nunca deveria fazer, mas tinham feito sem pensar duas vezes. Como podiam não tentar? Com os braços de Sidin em volta do seu pescoço, tudo aquilo valia a pena. Richard ainda segurava a espada com as duas mãos, a ponta enfiada na lama. Cailan pôs a mão no ombro dele.
Sentindo que o tocavam, ele levantou a cabeça e a espada e se virou rapidamente para ela, parando na frente do seu rosto. Cailan pulou surpresa. A fúria se acendeu nos olhos de Richard. Richard, disse ela assustada. Sou eu, acabou. Não queria assustar você. Ele relaxou o músculo e caiu de lado na lama. Desculpe, disse ele tentando tomar fôlego. Quando a sua mão tocou em mim, acho que pensei que era uma sombra. De repente estavam rodeados de pernas. Ela ergueu os olhos. O homem-pássaro estava ali, bem como Savidlin e Wesleyan. Wesleyan soluçava alto. Cailan se levantou e deu Sidin a ela. Wesleyan o passou para o marido e abraçou Cailan, beijando o rosto dela muitas vezes. Obrigada, madre confessora. Muito obrigada por salvar o meu filho, disse ela chorando. Obrigada, Cailan, muito obrigada. Eu sei. Cailan retribuiu o abraço. Está tudo bem agora. Wesleyan pegou Sidin outra vez no colo. Cailan viu Tofalar caído perto, morto. Ela se sentou outra vez na lama, exausta, dobrou as pernas e as abraçou. Encostou o rosto nos joelhos, perdendo o controle, e começou a chorar. Não por ter matado Tofalar, mas por ter hesitado. Quase custou a sua vida. Quase custou a vida de Richard e Sidin, de todos eles. Ela quase deu a vitória a Raoul porque não queria que Richard visse o que ia fazer e hesitou. Foi a coisa mais idiota que já tinha feito em toda a sua vida, a não ser não contar a Richard que era uma confessora. Ela chorou com lágrimas de frustração e soluços dolorosos. Alguém pôs a mão debaixo do seu braço bom e a levantou. Era o homem-pássaro. Cailan mordeu o lábio trêmulo, obrigando-se a parar de chorar. Não podia demonstrar fraqueza àquele povo. Ela era uma confessora. Muito bem, madre confessora, disse ele, pegando uma tira de pano das mãos de um dos seus homens e passando em volta do ferimento dela. Cailan levantou a cabeça. Muito obrigada, honrado ancião. Isso precisa ser costurado. Chamarei a mais dedicada das nossas curandeiras para fazer isso. Ela ficou imóvel enquanto ele apertava a atadura, provocando ondas de dor no corte profundo. O homem-pássaro olhou para Richard, que parecia contente em ficar deitado de costas na lama, como se estivesse na cama mais confortável do mundo. O homem-pássaro ergueu uma sobrancelha para ela e indicou Richard. Seu aviso de que eu não deveria dar ao Seeker motivo para desembainhar a espada com raiva é tão verdadeiro quanto uma flecha do meu melhor arqueiro, disse ele com um olhar malicioso, os cantos da boca curvados num sorriso. Olhou para o Seeker. Você também deu um belo espetáculo, Richard o Esquentado. Felizmente, os maus espíritos não aprenderam a usar a espada. O que ele disse? Perguntou Richard. Cailan traduziu e ele sorriu da piadinha. Levantou-se e embainhou a espada. Tirou a bolsa da mão de Cailan. Ela nem tinha percebido que ainda a segurava com força. Richard aguardou no bolso. Que eu nunca encontre espíritos armados com espadas. O homem-pássaro concordou, inclinando a cabeça. E agora vamos aos negócios. Abaixou-se e puxou a pele de coiote do corpo de Tofalar. O corpo rolou na lama. Ele se voltou para os caçadores. Enterrem o corpo. Entrecerrou os olhos. Todo ele. Os homens se entreolharam hesitantes. Ancião, quer dizer tudo menos o crânio, certo? Eu quis dizer exatamente o que disse. Só conservamos o crânio dos anciões dignos, para lembrar da sua sabedoria. Não guardamos o crânio dos tolos. A multidão sentiu um arrepio. Era simplesmente a pior coisa que se podia fazer a um ancião. Uma desonra de mais alta ordem. Significava que sua vida não havia valido coisa alguma. Os homens assentiram. Ninguém defendeu o ancião morto, nem os 5 outros.
Agora estamos com um ancião a menos, anunciou o homem-pássaro. Olhou lentamente para os olhos dos homens à sua volta. Depois impertigou o corpo e jogou a pele de coiote no peito de Savidlin. Escolho você. Savidlin pôs as mãos em volta da pele enlameada com reverência devida a uma coroa de ouro e sorriu com orgulho para o homem-pássaro. Você tem alguma coisa a dizer ao nosso povo como seu mais novo ancião? Não era uma pergunta, mas um comando. Savidlin se adiantou e ficou entre Cailan e Richard. Pôs a pele nos ombros, sorrindo com orgulho para Wesleyan e se dirigiu ao seu povo. Cailan olhou em volta e viu que todo o povoado estava ali. Mais honrados entre nós, disse ele ao homem-pássaro. Essas duas pessoas agiram generosamente em defesa do nosso povo. Podiam ter nos deixado nos defender sozinhos, depois de termos dado as costas a eles. Em vez disso, nos mostraram que tipo de pessoas são. São tão bons quanto os melhores de nós. Quase todos na multidão inclinaram a cabeça concordando. Peço que os declarem membros do povo da lama. O homem-pássaro sorriu. O sorriso se evaporou quando olhou para os outros 5 anciões. Embora disfarçasse bem, Cailan viu cintilar nos olhos dele o fantasma da ira. Adiantem-se. Eles se entreolharam e obedeceram. O pedido de Savidlin é extraordinário. Deve ser unânime. Vocês pedem a mesma coisa? Savidlin foi até os arqueiros e pegou o arco de um deles. Pôs uma flecha no arco com os olhos fixos nos anciãos. Esticou a corda e ficou na frente dos 5. Façam o pedido, ou novos anciões o farão. Carrancudos, eles olharam para Savidlin. O homem-pássaro não fez nenhum movimento para interferir. Houve um longo silêncio enquanto a multidão esperava fascinada. Finalmente, Aldous deu um passo à frente. Pôs a mão no arco de Savidlin e gentilmente o abaixou. Por favor, Savidlin, permita que falemos com o coração, não ameaçados por uma flecha. Fale então. Aldous parou à frente de Richard e olhou nos olhos dele. Coisa mais difícil para um homem, especialmente um homem velho, disse ele suavemente, esperando que Cailan traduzisse. É admitir que foi tolo e egoísta. Você não agiu como tolo e nem como egoísta. Vocês dois são o melhor exemplo do povo da lama. Por favor, Richard o Esquentado e Madre Confessora, nosso povo precisa de vocês. Ergueu as mãos com as palmas para cima. Se não me consideram digno de fazer esse pedido por vocês, por favor, eliminem-me para que um homem melhor possa fazê-lo. Inclinando a cabeça, ele se ajoelhou à frente de Richard e Cailan. Ela traduziu palavra por palavra, omitindo apenas o próprio título. Os outros 4 anciãos se ajoelharam ao lado dele, acrescentando seu pedido sincero ao de Aldous. Cailan suspirou aliviada. Finalmente tinham o que queriam, aquilo de que precisavam. Richard ficou à frente dos homens calado, com os braços cruzados, olhando para as cabeças deles. Ela não podia entender por que ele não dizia que estava bem e os mandava levantar. Ninguém se mexeu. O que estava fazendo? O que estava esperando? Tudo tinha acabado. Por que ele não aceitava a contrição dos anciões? Cailan viu os músculos tensos do rosto dele. Ela ficou gelada. Reconheceu o olhar. A fúria. Aqueles homens tinham cruzado a linha contra ele. Contra ela. Lembrou de como ele embainhou a espada na última vez em que falou com eles naquele mesmo dia. Foi um gesto de finalidade e Richard estava sendo sincero. Não estava apenas pensando. Pensava em matar. Richard descruzou o braço e levou a mão ao punho da espada. A arma saiu da bainha lenta e suavemente, como entrara na última vez. O som agudo do aço anunciou a chegada da lâmina no ar silencioso, provocando um doloroso arrepio nos ombros e na nuca de Cailan. Ela viu o peito de Richard arfando.
Alan olhou rapidamente para o homem-pássaro. Ele não se moveu, nem tinha intenção de se mover. Richard não sabia, mas pela lei do povo da lama, aqueles homens lhe pertenciam para matar se quisesse. Não foi uma oferta falsa da parte deles. Savidlin não estava blefando também. Teria matado os anciões, sem hesitar. Força para o povo da lama significava força para matar o adversário. Aqueles homens já estavam mortos aos olhos do povo e só Richard podia lhes devolver suas vidas. Porém, a lei era irrelevante. O Seeker era por si só uma lei, respondendo somente a ele mesmo. Ninguém podia detê-lo. Com as juntas das mãos esbranquiçadas, Richard empunhou a espada sobre as cabeças dos anciões. Richard viu a cólera crescer nele, a necessidade ardente, a fúria. Tudo parecia um sonho que ela só podia ver inerte, um sonho que não podia impedir. Alan pensou em todos os que ela sabia que já estavam mortos, tanto inocentes quanto os que tinham dado a vida tentando deter Darkenrahl. Denis, todas as outras confessoras, os magos, Char, o Fogo Fato, talvez Zed e Chase. Ela compreendeu. Richard não estava decidindo se devia matar os anciões, mas se ousaria deixá-los vivos. Podia confiar àqueles homens a sua chance de deter Rahl? Confiar na sinceridade deles? Podia confiar a eles a sua vida? Ou formaria um novo conselho de anciões mais interessantes no seu sucesso? Se não podia confiar naqueles homens para indicar a direção certa contra Rahl, teria de matá-los, substituindo-os por homens que julgava estar do seu lado. Deter Rahl era tudo o que importava. As vidas daqueles homens deviam ser tiradas se houvesse alguma chance de que prejudicariam seu sucesso. Alan sabia que aquilo estava certo. Não era menos do que ela teria feito. Nada menos do que o Seeker deveria fazer. Ela o viu ali parado na frente dos anciãos. A chuva tinha passado. O suor escorria do rosto de Richard. Ela se lembrou da dor sofrida por ele quando matou o último homem do Quad. Viu a ira crescer, esperando que fosse suficiente para protegê-lo do que ia fazer. Alan compreendeu por que um Seeker era tão temido. Aquilo não era um jogo. Era sério. Richard estava perdido nele mesmo com a magia. Se alguém tentasse detê-lo naquele momento, ele mataria também. Se realmente esse alguém conseguisse passar por ela. A lâmina da espada estava agora na frente do rosto de Richard. Ele inclinou a cabeça para trás. Fechou os olhos. Estremeceu de fúria. Os 5 imóveis ajoelhados diante do Seeker. Alan se lembrou do homem que Richard matara. Lembrou como a espada explodiu cortando a cabeça do homem. Lembrou-se do sangue por toda a parte. Richard o matou por causa de uma ameaça direta. Matar ou ser morto, não importando se a ameaça era contra ela ou contra ele. Mas isso era uma ameaça indireta, um modo diferente de matar. Muito diferente. Isso era uma execução, e Richard era juiz e executor. Richard abaixou outra vez a espada, olhou severamente para os anciãos, fechou o punho e passou a lâmina no lado de dentro do braço. Virou a lâmina molhando com sangue os 2 lados, até pingar pela ponta. Alan olhou em volta rapidamente. O povo da lama, petrificado, assistia ao drama mortal sem querer assistir, mas incapaz de desviar os olhos. Ninguém falava, ninguém se movia, ninguém sequer piscava os olhos. Todos acompanharam o movimento de Richard quando ele ergueu a espada outra vez, encostando-a na testa. Lâmina, seja verdadeira neste dia, murmurou ele. O sangue brilhou na sua mão esquerda. Alan o viu estremecer. A espada cintilou entre o vermelho do sangue. Richard olhou para os 5 homens. Olhe para mim, disse ele para Caldus. O ancião não se moveu.
Olhe para mim enquanto faça isso, gritou ele. Olhe nos meus olhos. Aldous continuou imóvel. Richard, disse Cailan. Ele olhou furioso para ela. Olhou de um modo diferente. A magia dançava nos olhos dele. Com voz calma, sem emoção, ela disse: Ele não pode compreender você. Então diga a ele. Aldous. Aldous olhou para ela. O Seeker quer que você olhe para ele enquanto ele faz isso. Aldous não respondeu, mas simplesmente olhou para o Richard, preso pelo olhar do Seeker. Richard respirou profundamente quando a espada se ergueu no ar. Ela viu a ponta parar por um breve momento. Alguns na multidão desviaram os olhos, outros tamparam os olhos dos filhos. Cailan prendeu a respiração e se virou de lado, fortalecendo-se para enfrentar os fragmentos de tudo aquilo. Com um grito, o Seeker brandiu a espada da verdade. A ponta sibilou no ar. Da multidão subiu uma exclamação abafada. A espada parou no ar a poucos centímetros do rosto de Aldous, como tinha parado na primeira vez em que Richard a usou, quando Zed o fez tentar cortar a árvore. Por uma eternidade, Richard ficou parado, os músculos dos braços rígidos como aço. Então eles finalmente relaxaram, ele afastou a lâmina de Aldous e desviou o olhar severo. Sem virar a cabeça, ele disse a Cailan: Como se diz na língua deles, devolvo a você suas vidas e sua honra. Ela respondeu em voz baixa. Aldous Surin Arbrin Bregrin Mendrin Hajanlet, disse ele em voz bem alta. Devolvo a vocês suas vidas e sua honra. Depois de um momento de silêncio, o povo da lama explodiu num grito de alegria. Richard embainhou a espada e ajudou os anciãos a se levantarem. Pálidos, eles sorriram, satisfeitos e não pouco aliviados. Voltaram-se para o Homem-Pássaro. Fizemos um pedido unânime a você, honrado ancião. O que tem a dizer? O Homem-Pássaro cruzou os braços. Olhou dos anciãos para Richard e Cailan. Seus olhos mostravam a tensão emocional do que acabava de ver. Descruzando os braços, aproximou-se de Richard. O Seeker parecia vazio, exausto. O Homem-Pássaro passou os braços pelos ombros dele como que para congratulá-lo por sua coragem. Depois pôs a mão no ombro de cada ancião, para que soubessem que estava tudo bem. Então se virou e começou a andar, esperando que eles o seguissem. Cailan e Richard atrás dele, Savidlin e os outros anciãos seguindo uma escolta real. Richard, perguntou ela em voz baixa, você esperava que a espada parasse? Olhando para a frente, Richard respirou profundamente. Não. Foi o que ela pensou. Tentou imaginar o que aquilo significava para ele. Embora não tivesse executado os anciãos, ele esperava comprometido. Não teria de viver com o ato, mas tinha de viver com a intenção. Ela imaginava se Richard tinha feito a coisa certa não matando. Sabia o que teria feito no lugar dele. Não teria permitido a opção da clemência. Muita coisa estava em jogo. Mas afinal, Cailan tinha visto muito mais do que ele. Talvez demais, e estava muito preparada para matar. Não se pode matar sempre que há algo em risco. O risco era constante. Tinha de parar em algum lugar. Como está o braço? Perguntou ele, tirando-a dos seus pensamentos. Lateja como louco, admitiu. O Homem-Pássaro diz que precisa ser costurado. Richard olhava deliberadamente para a frente, andando ao lado dela. Preciso da minha guia, disse ele em voz baixa, sem emoção. Você me pregou um susto. Foi o máximo de reprimenda que ele se permitiu. Cailan sentiu o rosto em fogo e ficou feliz por ele não estar olhando. Ele não sabia o que ela podia fazer, mas sabia que Cailan tinha hesitado porque não queria que ele visse. Não perguntou nada quando teve a chance, o direito, como naquele momento, mas respeitou os sentimentos dela. O coração de Cailan parecia que ia se partir.
O pequeno grupo subiu na plataforma da construção com os postes. Os anciãos ficaram atrás, o homem-pássaro entre os dois, de frente para o povo. O homem-pássaro olhou para ela intensamente. Está preparada para fazer isso? Como assim? Perguntou ela, desconfiando do tom de voz dele. Estou dizendo que se vocês dois querem se tornar povo da lama, devem fazer o que se espera do povo da lama. Respeitar as suas leis, nosso modo de vida. Só eu sei o que teremos que enfrentar. Espero morrer na procura. Manteve a voz deliberadamente severa. Já escapei da morte mais vezes do que qualquer pessoa tem direito. O que queremos é salvar o seu povo. Empenhamos nossa vida nisso. O que mais pode ser pedido do que nossas vidas? O homem-pássaro sabia que ela estava evitando a pergunta, decidindo a não permitir que fosse ignorada. Isso não é uma coisa que faço sem pensar. Faço porque sei que vocês são sinceros na sua luta e pretendem proteger o meu povo da tempestade que virá. Mas preciso da sua ajuda. Você deve concordar com o nosso modo de vida. Não para me agradar, mas por respeito ao meu povo. Eles esperam isso. Cailan estava com a boca tão seca que mal podia engolir. Eu não como carne, mentiu ela. Você sabe disso das outras vezes em que estive aqui. Mas, embora seja uma guerreira, você é também mulher, portanto pode ser desculpada. Para isso eu tenho poder. Ser confessora a exclui do outro. Seus olhos diziam que era tudo o que ele podia fazer. Não o Seeker. Ele precisa fazer essas coisas. Mas... Você disse que não vai escolher o Seeker para seu companheiro. Se ele convocar uma reunião, tem que ser como um de nós. Cailan se sentiu acuada. Se abandonasse Richard agora, ele ficaria furioso. Perderíamos para Raul. Sendo de Westland, Richard não estava habituado aos costumes dos diversos povos de Midlands. Ele talvez não quisesse se conformar. Cailan não podia correr o risco. Havia muita coisa em jogo. O homem-pássaro esperou. Faremos o que a sua lei exige, disse ela, tentando não demonstrar o que pensava realmente. Não quer consultar o Seeker sobre o que ele pensa a respeito? Ela olhou para longe, por cima das cabeças do povo que esperava. Não. O homem-pássaro segurou o queixo dela e a fez olhar para ele. Então será a sua responsabilidade ver que ele faça o que deve fazer. Confio na sua palavra. A raiva cresceu dentro dela. Richard se inclinou para ela. Cailan, o que há? Qual o problema? Cailan olhou para Richard, depois para o homem-pássaro e balançou a cabeça afirmativamente para ele. Não é nada, está tudo bem. O homem-pássaro tirou a mão do queixo dela e se voltou para o seu povo, soprando o apito silencioso que levava pendurado no seu pescoço. Começou a falar da história do povo da lama, dos seus costumes, de por que evitavam a influência de estranhos, porque ainda tinham o direito de ser um povo orgulhoso. Enquanto ele falava, pombos apareceram e pousaram no meio do povo. Cailan ouvia sem escutar, imóvel na plataforma, sentindo-se como um animal na armadilha. Quando pensou que tinham conquistado o povo da lama e iam ser declarados como dois deles, não achou que teriam que concordar com aquilo tudo. Imaginou que a iniciação seria mera formalidade e que Richard poderia pedir uma reunião. Não passou por sua cabeça que seria assim. Talvez pudesse simplesmente omitir algumas coisas. Ele jamais saberia. Afinal, ele não compreendia a língua. Bastava ela não dizer tudo, era melhor. Mas algumas coisas, pensou desanimada, eram óbvias. Sentia as orelhas em fogo e um nó na boca do estômago. Richard percebeu que ainda não precisava entender as palavras do homem-pássaro e não pediu que fossem traduzidas. O homem-pássaro terminou a introdução e chegou à parte importante.
Quando esses dois vieram nos procurar, eram estranhos. Por suas ações, provaram que se importam com o nosso povo, provaram o seu valor. A partir de hoje, todos devem saber que Richard o Esquentado e a confessora Cailan fazem parte do povo da lama. Cailan traduziu, omitindo seu título, e o povo aplaudiu. Sorrindo, Richard estendeu a mão para o povo e eles aplaudiram mais. Savidlin bateu amistosamente nas costas dele. O Homem-Pássaro apertou de leve os ombros dos dois, como se para amenizar a discussão que acabava de ter com ela. Cailan respirou resignada. Logo tudo acabaria e então eles iriam embora, continuando a jornada para deter Raoul. Isso era tudo o que importava. Além do mais, ela especialmente não tinha o direito de se aborrecer. Há mais uma coisa, continuou o Homem-Pássaro. Eles não nasceram como o povo da lama. Cailan nasceu confessora. Uma questão de hereditariedade, não de escolha. Richard o Esquentado nasceu em Westland, no outro lado da fronteira, de modo que é um mistério para nós. Os dois concordaram em ser povo da lama, honrar nossas leis e nosso modo de vida a partir de hoje. Mas devemos compreender que pela primeira vez eles tentam ser o povo da lama. Nós vivemos toda a vida como o povo da lama. Para eles, este é o primeiro dia. São como crianças pequenas para nós. Deem a eles a compreensão que dariam aos nossos filhos, e eles farão o melhor possível. Um murmúrio subiu da multidão, as cabeças se inclinaram assentindo, todos concordando em considerar as sábias palavras do Homem-Pássaro. Cailan suspirou. O Homem-Pássaro lhes concedera uma pequena margem de erro para o caso de não sair tudo certo. Ele era mesmo sábio. Apertou outra vez de leve o ombro dela, e Cailan pôs a mão sobre a dele agradecendo. Richard não perdeu um segundo. Voltou-se para os anciãos. Sinto-me honrado em pertencer ao povo da lama. Por onde quer que minhas viagens me levem, defenderei a honra do nosso povo, para que tenham orgulho de mim. Neste momento, nosso povo está em perigo. Preciso de ajuda para protegê-lo. Peço um conselho dos videntes. Peço uma reunião. Cailan traduziu e todos os anciãos concordaram. Concedido, disse o Homem-Pássaro. Precisamos de 3 dias de preparativos. Honrado ancião, disse Richard procurando se controlar. O perigo é grande. Respeito os seus costumes, mas não podem fazer isso mais depressa? A vida do nosso povo depende disso. O Homem-Pássaro respirou profundamente, o longo cabelo prateado refletindo a luz tristonha. Nessa circunstância especial, faremos o melhor possível para ajudá-lo. Esta noite teremos o banquete. Amanhã à noite faremos a reunião. Isso é o mais depressa que podemos fazer. São necessários preparativos para que os anciãos anulem a distância entre nós e os espíritos. Richard também respirou profundamente. Amanhã à noite, então. O Homem-Pássaro soprou outra vez o apito e os pombos voaram. Cailan sentiu que suas esperanças, impossíveis e tolas como eram, voavam com eles. Os preparativos começaram imediatamente e Savidlin levou Richard à sua casa para tratar dos ferimentos e se lavar. O Homem-Pássaro levou Cailan à curandeira para tratar o braço. A atadura improvisada estava encharcada de sangue e o corte muito dolorido. Ele a conduziu por umas passagens estreitas com um braço nos seus ombros. Cailan ficou satisfeita por ele não falar no banquete. Deixou-a com uma mulher curvada chamada Nicel, dizendo-lhe para tratar de Cailan como se fosse filha dele. Nicel sorria pouco, em geral nos momentos mais estranhos, e falava pouco, a não ser para dar instruções. Fique de pé, aqui, levante o braço, abaixe, respire, beba isso, deite ali, recite a Kandra. Cailan não sabia o que era a Kandra. Nicel deu de ombros e mandou então que ela equilibrasse pedras chatas uma em cima da outra na barriga, enquanto ela examinava o ferimento. Quando Cailan sentia dor e as pedras começavam a cair, Nicel ralhava com ela, mandando tentar com mais afinco manter as pedras equilibradas.
Kaylan teve de mastigar folhas amargas enquanto Nissel tirava a sua roupa e lhe dava banho. O banho fez mais por ela do que as folhas. Kaylan não se lembrava de banho melhor. Tentou se livrar dos pensamentos deprimentes como estava se livrando da lama. Tentou com todas as forças. Quando Nissel a deixou do banho, lavou a sua roupa e a estendeu em frente ao fogo, onde o pequeno caldeirão fervia uma pasta marrom com cheiro de breu de pinho. Nissel a enxugou, enrolando-a em peles quentes, e a fez se sentar em um banco embutido na parede perto do fogo. O gosto das folhas parecia melhorar à medida que ela mascava, mas a sua cabeça começou a girar. Nissel, para que são essas folhas? Nissel examinava a camisa de Kaylan, achando-a muito curiosa, e se virou para ela. Para você relaxar e não sentir o que eu vou fazer. Continue mastigando. Não se preocupe, minha filha. Vai relaxar tanto que nem vai sentir ao costurar. Kaylan imediatamente cuspiu as folhas. A mulher olhou para as folhas no chão e ergueu uma sobrancelha. Nissel, sou uma confessora. Se eu relaxar desse modo, não poderei controlar o meu poder. Quando você me tocar, posso usá-lo sem querer. Nissel ficou intrigada. Mas você dorme, minha filha. Quando dorme, relaxa. Isso é diferente. Durmo desde que nasci, antes de adquirir o poder. Se eu ficar muito relaxada ou distraída com suas folhas, posso tocar em você sem querer. Nissel assentiu compreendendo. Então ergueu outra vez a sobrancelha e se aproximou de Kaylan. Então, como é que você... Kaylan olhou para ela com uma expressão que dizia nada e tudo. De repente, Nissel compreendeu. Ela endireitou o corpo. Ah, agora entendo. Acariciou o cabelo de Kaylan. Depois foi até a outra extremidade da sala e voltou com um pedaço de couro. Ponha isso entre os dentes. Bateu de leve no ombro de Kaylan. Se você for ferida outra vez, faça questão de ser trazida para Nissel. Vou lembrar e sei o que não devo fazer. Às vezes, para uma curandeira, é mais importante saber que não deve ser feito. Talvez para uma confessora também, não é mesmo? Kaylan sorriu, assentindo. Agora, minha filha, morda esse couro para mim. Quando terminou, Nissel enxugou o suor do rosto de Kaylan com um pano molhado em água fria. Kaylan estava tão atordoada e nauseada que nem podia se sentar. Nissel a fez ficar deitada enquanto aplicava a pasta marrom e lhe envolvia o braço em ataduras. Você deve dormir um pouco. Chamo você antes do banquete. Kaylan pôs a mão no braço dela e sorriu com esforço. Muito obrigada, Nissel. Quando acordou, Nissel escovava seu cabelo que já estava seco. Nissel sorriu para ela. Vai ficar difícil escovar o seu cabelo enquanto o braço não melhora. Poucas têm a honra de ter um cabelo tão bonito. Achei que você ia querer que estivesse escovado para o banquete. Vai começar logo. Um belo jovem a espera lá fora. Kaylan sentou. Há quanto tempo ele está aqui? Quase o tempo todo. Tentei enxotá-lo com uma vassoura. Nissel franziu a testa. Mas ele não foi embora. Ele é muito teimoso, não é? É, sorriu Kaylan. Nissel a ajudou a vestir a roupa limpa. O braço já não doía tanto. Richard estava encostado, impaciente, na parede da casa e endireitou o corpo quando Kaylan saiu. Ele tinha tomado banho e vestia uma calça simples de pele e uma túnica, e, é claro, estava com a espada. Nissel tinha razão. Estava muito bonito. Como vai você? Como está o braço? Você está bem? Estou ótima, sorriu ela. Nissel me curou. Richard beijou o alto da cabeça da velha mulher. Obrigada, Nissel. Eu perdoo a vassoura. Nissel sorriu quando Kaylan traduziu, inclinou-se para ele e o examinou por um tempo tão longo que Richard ficou embaraçado. Devo dar para ele uma poção? Perguntou Nissel a Kaylan. Para fortalecer? Não, disse Kaylan ofendida.
Tenho certeza de que ele está ótimo. Fim do capítulo 26.